saiu pesquisa do Instituto Datafolha, agora há pouquíssimo, a pesquisa está quentíssima. E atenção, a rejeição ao presidente Jair Bolsonaro bateu recorde e atingiu 51%, o pior índice para o presidente desde que a pesquisa começou a ser feita. Foram 13 levantamentos do Datafolha desde que ele assumiu em 2019 e ele nunca havia alcançado uma rejeição tão alta. Para você entender aqui, a pesquisa foi feita presencialmente nos dias 7 e 8 de julho, ou seja, acaba de sair o cotejamento dos dados. 2.074 pessoas foram ouvidas, todas elas acima de 16 anos, ou seja, eleitores em 146 municípios. A gente vai desdobrar o que tem de pesquisa com eles, claro. Renata e Yuri, deixa eu só passar aqui, você já sabe que a rejeição bateu recorde, então pior índice para o presidente Jair Bolsonaro, 51% dizem que o governo dele é ruim ou péssimo. De onde que veio, né, esse dado? Veio de 45%. O número anterior era esse. O presidente Jair Bolsonaro, na pesquisa anterior, tinha 45% de rejeição. Seu governo saltam 6 pontos percentuais. Então, cresce e bate recorde um número que diz que o governo é ruim ou péssimo. E aí, de onde veio esse estoque de votos? 6 pontos percentuais. Dos que antes classificavam o governo como regular. Antes, o governo tinha 30% dos eleitores dizendo que Jair Bolsonaro e seu time tinham uma atuação regular. Esse número despencou 6 pontos percentuais para 24%, o que mostra que esse número, os 6 pontos percentuais subiram e agora dizem que o governo é ruim ou é péssimo, não mais regular. Ótimo e bom, o presidente segue com aquele núcleo intocado de apoiadores estável, 24%. Sofreu uma ligeira queda, teve 24 no levantamento passado, segue com 24 agora. Yuri Pita, esses dados da pesquisa Datafolha ilustram aí um pouco o pior momento do governo. A gente vem falando isso há muito tempo, né? O governo está sob pressão em muitas frentes e não está conseguindo mostrar reação. Pior agora, perdeu o discurso de que eram 2 anos sem escândalo de corrupção. Não tem mais como, depois do que está se vendo na CPI, esse discurso está prejudicado. Mais uma pesquisa de uma série que tem sido divulgadas aí nos últimos dias ou semanas, demonstrando esse pior momento do governo federal e, em boa parte, explicado, sim, pelo que a CPI da pandemia está expondo, que muita gente acreditava que a CPI iria apenas recapitular momentos graves que o país passou ao longo desta pandemia, seja no atraso da compra de vacinas, seja relembrando momentos em que o próprio presidente Jair Bolsonaro se posicionou contra vacinas, mas o fato é que a partir do momento que vieram os 2 capítulos que acabam resvalando em corrupção, o caso Covaxin, precisa medicamentos, e agora o caso da VAT, isso sim também potencializa o dano de imagem ao governo federal, o que explica também as reações tão fortes e tão incisivas por parte do presidente contra os membros da CPI, que estão sendo, ao fim e ao cabo, um dos responsáveis por esse desgaste de imagem. É claro que a economia também pesa nisso, ainda não se sente na vida real uma expectativa de recuperação que se vê, por exemplo, em mercado financeiro e em projeções para o crescimento do PIB no segundo semestre e no início do ano que vem. Isso tudo acaba pesando aí nesse caldo de desgaste da imagem do governo federal. E o ponto principal também, vale a gente observar em alguns recortes que o Datafolha faz, é que mesmo em alguns grupos em que o presidente conseguia ter um saldo positivo, isso virou apenas no grupo de empresários, pensando em segmentos que a pesquisa Datafolha disseca ali e vai retratando, existe um saldo positivo, ou seja, mais pessoas consideram o governo ótimo ou bom do que consideram ruim ou péssimo apenas nesse segmento dos empresários. Então, mas veja só, né? Eu vou até abrir aqui o detalhamento da pesquisa, mesmo nesse grupo, que representa uma parcela muito pequena da população, né? Só 2% Exato. Ali da amostra da pesquisa. A pesquisa espelha um pouco mais ou menos como a sociedade é dividida e é por isso que ela dá indicações para a gente. Mesmo nesse grupo, ele tem ali o apoio de metade.
é um grupo que está cindido, 49%. O restante, os outros 51%, se dividem entre os que reprovam e os que consideram o governo, no máximo, regular. Lembrando que Bolsonaro se elegeu muito com o apoio de quem ganha mais de 10 salários mínimos, mas a fatia mais numerosa da população brasileira tem até 2 salários mínimos. E aí, aqui, ó, a gente vai ver, aqui, ó, no grupo em que ganham até 2 salários mínimos, explica agora a reportagem da Folha sobre a pesquisa, a situação está bem ruim para o presidente, né? Bolsonaro viu piorou, sua rejeição... Né? Perdão, querido? E foi onde piorou. Isso é o fato grave para o governo. Perfeito. Né? Que havia uma maior adesão antes e agora foi onde houve esse desgaste. Quase 10 pontos percentuais, de 45% para 54%. Esse é o volume de pessoas que ganham até 2 salários mínimos e que dizem que o governo é ruim ou é péssimo. Renata, quero te ouvir a respeito dessa pesquisa e o momento em que ela chega, né? Porque o que a gente está vendo, na verdade, é que por mais que os fatos se avolumem num campo ruim para o presidente, ele não recua. Ele dobra a aposta e ele sobe o volume da radicalização, deixando o país nesse estado de tensão permanente. E a aposta de gente próxima ao presidente, inclusive, é de que a toada seguirá essa. Você estava aqui, por que eu estou curiosa? Fui atrás e vou entregar. Apuração e bastidor, que é a nossa marca. Fui atrás de gente do Centrão, como que o Centrão está vendo essa pesquisa que saiu agora. E trago aqui, então, a avaliação que me foi feita por um peso pesado do Centrão, um presidente de partido que está na base do governo. Ele olhou esses números e a avaliação dele é que esse quadro que vemos agora tende a piorar no curto prazo. E por quê? A minha provocação foi, o governo está apostando, vai ter efeito do auxílio emergencial, tem uma retomada de economia. Ele entende que esse bem-estar causado por esse auxílio, por essa injeção de ânimo na economia, demora a chegar, demora a ser sentido. E o descontentamento que eles estão percebendo no eleitor, na população, é grande e é crescente. Mas, como fica cenário eleitoral olhando para frente? A aposta do governo é que, chegando lá na frente, todos esses elementos postos, isso vai ajudar a melhorar a situação do presidente. Não há um otimismo nesse momento, olhando os dados que se tem ali entre alguns líderes do Centrão. Esses elementos estão postos, mas há sim uma visão de que essa situação hoje, que esse líder do Centrão entende que é ruim, muito ruim para o presidente, ela tende a ser persistente. E por que eu trago essa avaliação? Porque a gente está falando de um bloco que está hoje com o presidente, mas que está fazendo conta o tempo inteiro e está olhando o cenário que, portanto, pode levar a um desembarque em algum momento. É essa conta que está sendo feita. Chama atenção para esses 24% que seguem apoiando o presidente. É ali um número que a oposição olha e fala, olha, a força eleitoral dele persiste.